Bom dia, queridos, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver assistindo, o que eu acredito que seja de manhã. Então, muito bom dia a vocês e cá estamos para a segunda parte da aula de ácidos, beleza? Lembrando que a aula passada a gente observou coisas como a identificação, então, como que eu sei que tal substância é um ácido? E a gente também viu a definição. Então, segundo Arrhenius, ácido era toda substância que liberava em meio aquoso, em água, H3 ou H+, como íons cátions, beleza? Como íons positivos no caso. Então, lembra disso, lembra da identificação e da definição. Combinado? Porque nessa aula a gente vai trabalhar com as três principais classificações dos ácidos. Então a gente consegue classificar, adequar os ácidos em três locais diferentes, certo? Então a gente vai ver essas três principais. Começando pela primeira e particularmente eu acho a mais tranquila delas, que é quanto à presença de oxigênio. Então se eu tenho oxigênio no meu ácido, na fórmula dele, ele vai ter um nome, ele vai ter um tipo, uma classificação. Se eu tenho oxigênio ali, ele vai ter outra classificação. E aí entram as duas principais, como eu posso dizer, os dois principais lados dos ácidos, que são os hidrácidos e os oxiácidos. Beleza? Então essa é a característica. Professor, hidrácidos é o que tem hidrogênio. Não, filho, toma cuidado. Todo ácido tem hidrogênio. Lembra que a base dele é ter o hidrogênio, começar com o hidrogênio. Beleza? Então os hidrácidos são os ácidos que não têm oxigênio, são os ácidos sem oxigênio. Combinado? Por exemplo, HCl, HBr, HCN, HI, certo? Todos eles eu não enxergo um oxigênio na fórmula, beleza? Então eles são considerados os hidrácidos. Agora, se eu quiser olhar para o outro lado aqui, eu tenho os oxiácidos. E o próprio nome já diz, oxiácidos, são ácidos que apresentam oxigênio na sua forma. E perceba como é muito simples a gente olhar, ó, HNO3, H2SO4, H3PO4. Então todos eles eu tenho lá no finalzinho o meu oxigênio. Então hidrácidos não têm oxigênio, mas tem o hidrogênio sempre porque é um ácido. Oxiácidos eu também tenho hidrogênio porque é um ácido, mas eu também tenho lá no finalzinho o oxigênio. E essa é a nossa primeira diferença, hidrácidos, oxiácidos. Combinado? Segunda classificação entre eles. Então a segunda classificação, galera, diz respeito a o número de H+ formado. Então quando eu faço a ionização, quantos H+ eu formo, quantos Hs eu consigo tirar da fórmula do ácido, certo? Quantos Hs a água consegue separar dali? Isso que me interessa. Então a gente fala, é um termo mais bonitinho que a gente vai estudar melhor no ano que vem, que é os Hs ionizáveis, os hidrogênios ionizáveis, beleza? São aqueles que eu consigo fazer essa tirada formando o H+, beleza? Tem alguns que não são, mas não vem ao caso as exceções no momento, beleza? Então os hidrogênios ionizáveis, quantos Hs eu consigo formar? Presta atenção que eu tenho 4 tipos. Eu tenho os monoácidos, diácidos, triácidos e tetrácidos, beleza? Presta atenção como funciona cada um. Monoácido é aquele que libera um H+, beleza? Então, ó, HCl, não preciso escrever 1, mas como eu tenho um hidrogênio só, esse 1 vem aqui, ele forma um H+, beleza? Então eu tinha um hidrogênio ligado a um cloro, quando eu quebro, eu separo um hidrogênio só, por isso um H+, beleza? Então, um H+, e o Cl menos 1. Perceba uma coisinha, galera. O 1, ele sai aqui debaixo do pezinho, ele pula na frente e depois ele pula para cima. Isso sempre vai acontecer na ionização do ácido. Ele está embaixo, pula na frente, vem em cima negativo. Beleza? É assim que vai funcionar. Combinado? E as cargas positivas e negativas, quando eu somar tudo, tem que ser igual. Lembra disso. Eu tenho também os diácidos, H2SO4. Eu tenho 2 Hs para separar. Então eu formo, tá embaixo, vem na frente, 2H+. Sempre o H+, ó. Lembra da definição? Sempre o H+. Fechado? 2H+. E esse 2 vem aqui em cima, menos 2. Então 2H+, SO4 menos 2 ou 2 menos, tanto faz. Presta atenção, tem a mesma quantidade de positivo e negativo?
duas vezes o positivo, uma vez, quando não tem nada é 1, o negativo duas vezes. Então, 2 vezes mais 1, 1 vezes menos 2, dá 0, quando eu somar tudo. Combinado? Vem para o outro lado. Triácido formam 3H+. Por exemplo, H3PO4. Quando eu jogo ele em água, H3 formam 3H+. Estava embaixo, vem na frente. 3H+, joga lá em cima, PO4 menos 3. Eu tenho 3 vezes mais 1, 1 vezes menos 3 dá 0. Por último, eu tenho os tetrácidos, são aqueles que formam 4H+. Por exemplo, água 4, P2O7. E aí a gente tem 4H+, 4 veio na frente, 4 vai lá em cima, P2O7 menos 4. 4 vezes mais 1, 1 vezes menos 4, 0. E é assim que você sabe se dá certo. Então, monoácido, diácido, triácido e tetrácido. Tá ligado à quantidade de hidrogênio que sai da fórmula e vai ficar sozinho como H+. Combinado? Por último, nossa terceira classificação é a classificação quanto à força. Então, lindos, a terceira classificação é quanto à força. Se esse ácido é forte, se ele é fraco, se ele é quase seu professor de tão forte que ele é, beleza? Então a gente tem uma série de fatores para analisar. Talvez seja da classificação um pouquinho mais complicada, beleza? Mas não é nada muito difícil, toma cuidado e olha para mim. Ó, presta atenção, toma um gole d'água e vem, ó. Quanto à força, o que tem que estar muito claro na sua cabeça? Galera, um ácido, todo mundo já falou ácido queima, ácido é muito ruim, não sei o quê. Todo mundo já ouviu falar essas baboseiras. Só que o que é importante? Presta atenção agora que eu quero trocar uma ideia legal com vocês. Um ácido, se ele é forte, se ele é fraco, não tem nada a ver com a sua corrosão, com o seu poder de matar as outras pessoas, com o seu poder de derreter corpos, beleza? Não tem nada a ver com nada disso, beleza? Isso são outras propriedades e é incluso de cada ácido. Tem um ácido que vocês vão ver que ele é fraco, ele é extremamente fraco. E ele é um ácido que se você dá uma respirada, já pode correr, mas você não corre muito porque você cai ali na frente. Você vai morrer, certo? Com uma pequeniníssima quantidade, certo? E ele não é um ácido forte. Por que eu estou falando isso? Ácido forte é um ácido que tem um alto grau de ionização. Professor, o que é um alto grau de ionização? Alto grau de ionização é quando eu tenho uma máxima formação de íons. Ou seja, dá uma olhadinha na ionização aqui em cima, ó. H+, Cl-. De um lado eu tenho a substância molecular, que é o ácido sem a água. Do outro eu tenho os íons formados, que é com a água. Beleza? Galera, um grau de ionização é o quanto do ácido sai da forma de molécula e vai ionizar. E vai formar H+ e o que for menos. Beleza? Nesse caso, H+, Cl-. Quanto? Se é muito, se é pouco, se de 100 moléculas, as 100 vão se dividir em H+, Cl-, se de 100 moléculas, uma vai se dividir em H+, Cl-, isso é um grau de ionização. Beleza? A gente vai ver no finalzinho a formulinha que leva a ele, mas eu quero que você entenda isso aqui. Força de ácido tem a ver com o quanto de íon ele forma em água. Somente. Ou seja, tem a ver com quanto ele conduz de corrente elétrica. Porque a ionização é a forma que o ácido tem de conduzir corrente elétrica. Por quê? Para conduzir corrente elétrica eu preciso ter íons livres, ou íons em solução que faz eles livres. Beleza? Então eu tenho a formação dos íons, eles estão livres, eles estão na fase aquosa, eles estão dissolvidos na água, eles conduzem corrente elétrica. Combinado? Então, quanto mais conduz corrente elétrica, mais forte é o ácido, porque mais íons ele tem. Mas ele precisa derreter? Não, filho, não. H2SO4 derrete e é forte. Legal. HCN mata você intoxicado, você morre 50 vezes se você dá uma respirada e ele é fraco. Então não tem nada a ver com isso, por favor. Nem corrosão, nem qualquer coisa assim. Beleza? Tem a ver com a formação de íons. E claro que a gente vai separar. A gente vai separar em hidrácidos, que é decoreba, que nem história, certo? Que nem história, muito parecido com história. Ácidos fortes, moderados e fracos. Lembra que hidrácido é o que não tem oxigênio. Os fortes, HCl, HBr e HI. Pega a tabela periódica na mão, vai, olha lá. Família 7A. Família 7A. Começa com flúor, depois cloro, bromo e iodo. Usa ela para decorar. O HF, que é o H com o flúor, é o único moderado dos hidrácidos. Então lembra, começa no moderado, HF.
Vai descendo na família, são os fortes, HCl, HBr e HI. Então HF moderado, Cl, Br e fortes. E o resto, professor? O resto são todos fracos. Todos são péssimos condutores de corrente elétrica, beleza? Como H2S, HCN, beleza? Entre outros que tem aqui embaixo. Lembrando, eles são fracos, eles conduzem mal corrente elétrica. Só que, ó, o HCN é o que eu falei que mata numa respirada, beleza? Mas ele é fraco, ele conduz mal corrente elétrica, ele tem pouco íon quando colocado na água. Beleza? Oxiácidos. Esse é mais gostoso porque não tem tanta decoreba. Aqui é continha. A gente vai fazer o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Lembra que você classificou em monoácido, diácido, triácido, tetrácido? Esse. Então você vai fazer o O menos o H. Se esse O menos H der zero, é um ácido fraco, forma pouco íon. Se for um ácido moderado, se der 1, ele é moderado. Forma mais ou menos, metadinha ali. Se é um pouquinho menos da metade. Se ele for forte, se der 2 ele é forte, aí ele já forma bastante, mais que 50% das moléculas, ou seja, de 100 moléculas que eu coloco, 60 formam os íons H+, beleza? Já é um ácido forte. Agora, se passar de 90, 95% das moléculas, de 100, 95 ioniza, forma H+, Cl-, aí eu tenho um ácido que é do tipo Danilo. Ó a foto do Dani para vocês. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Por que Danilo? Porque é um ácido extremamente bombado, extremamente forte, certo? Muito completo, beleza? Ele forma muito íon, então é um ácido do tipo Danilo, do tipo muito forte. Você só vai fazer o O menos o H. Quer um exemplo? Dá uma olhadinha aqui, ó. Paga os hidratos. Ó. Vamos fazer aqui, ó, H2SO4. H2SO4, eu tenho 4 oxigênios menos 2 hidrogênios. Isso dá 2, é um ácido forte. Se eu pegar, por exemplo, H3PO4, que era um exemplo que estava para trás, eu tenho 4 menos 3, número de Os menos número de H, dá 1. Um é modes, um é moderado. Moderado. Outro, H, troquei tudo as cores, o toque fica como? HClO4, eu tenho 4 menos nada, não é nada, filho, lembra que quando não tem nada é 1, beleza? 4 menos 1, isso aqui dá 3, 3 é Danilo, forte, esbelto, certo? Então, extremamente forte. Então, o ácido, por exemplo, HClO4 é extremamente forte. Beleza? Então, assim que a gente vai fazer, é só fazer o número de O menos o número de H. Por fim, lindos, o que eu quero falar com vocês? Sobre esse tal grau de ionização, ele tem uma formulinha que é essa que eu acabei de falar para vocês. Grau de ionização é igual ao número de moléculas ionizadas, ou seja, quanto sofreu ionização, quantos H+ eu formei, certo? Comparado ao número de moléculas total ou inicial. Então, eu coloquei lá na água 100 moléculas de HBr e eu tenho 98 moléculas dessas se separaram em H+, Br-. Isso é 98 sobre 100, seria um alfa de 98%, extremamente alto. Como que eu sei, professor? Porque se esse alfa ele der menor que 5%, então de cada 100, menos de 5 forma H+, eu tenho ácidos fracos. Se for um alfa entre 50%, então entre metade e 5%, eu tenho um ácido moderado. Se for um alfa maior que 50%, eu tenho um ácido forte. Então, se mais da metade dos ácidos formarem H+, mais da metade de 100, mais de 50 formar, eu tenho um ácido forte. Mais de 90 já é um ácido Danilo, já é um ácido extremamente forte, bagaçador, destruidor. Beleza? A gente tem um ácido que também é conhecido, que é o ácido carbônico, é o H2CO3. Vou anotar aqui no cantinho porque ele é um ácido que a gente chama com esse sinalzinho aqui, ó, ele é instável. Ele não necessariamente sempre forma H+. Ele se
decompõe em H2O e CO2, em água e gás carbônico, beleza? Então ele é um ácido instável, nem sempre ele vai formar o H+. Não vem ao caso, você vai estudar isso muito melhor no ano que vem. É só para caso você leia em algum lugar ou alguém fale, você saiba do que está falando, beleza? Ele pode formar H+, ele tem um equilíbrio com H+, depois a gente comenta, mas ele também pode formar o CO2 e água. Esse CO2 vai formar bolha, vai embora e aí vai desfazendo o ácido, beleza? Por isso se decompõe, certo? O mais importante é isso aqui, lembrar dessa continha e como que eu faço. E por hoje é isso, lindos. Beijo no seu coração. Até a semana que vem. Ou não, porque semana que vem tem Dia dos Professores, talvez na sexta, talvez a gente esteja junto e até mais.